Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Em Geografia, estamos estudando os assuntos sobre os impactos ambientais. E a gente já trabalhou alguns impactos ambientais causados nas cidades, nas grandes cidades. A gente já viu nas nossas aulas passadas, né? Como a poluição, como o lixo, a produção excessiva de lixo. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho também esses impactos ambientais. Porém, no campo, vamos trabalhar um pouquinho desses impactos no campo, certo? O que acontece no campo que também faz esses impactos ambientais no meio ambiente em geral? Vamos começar pela poluição do solo. A gente sabe que as pessoas eles precisam muitas vezes usar produtos nas plantações para evitar que dê bicho, que dê alguma praga que vá comer aquelas plantinhas. E aí o que é que eles fazem? Eles usam de produtos químicos, de agrotóxicos. E esses agrotóxicos acabam poluindo o solo, certo? Ficando um solo assim, muitas vezes perdendo até sua fertilidade, não sendo bom em plantação, certo? Ficando um solo prejudicial à saúde humana. E não só o solo é prejudicado com isso. A água também, porque muitas vezes acaba escorrendo pela água da chuva e vai até os lençóis de água que tem embaixo da terra, certo? E também pode chegar aos rios e os lagos que tem perto, e aí fica prejudicial à saúde dos seres vivos, tanto das pessoas que moram naquele lugar ou das pessoas que precisam daquela água para molhar as plantações que chegam até a gente, ou as plantações que eles mesmos precisam naquele lugar, como para os animais, que muitas vezes o gado vai lá beber aquela água daquele rio, e aí aquele rio já está contaminado, e aí ele bebe, e depois essa carne chega para a gente comer. Então prejudica geral o meio ambiente, certo? Então o ser humano ele tem que ter essa mentalidade, tem que ter essa consciência, e aí sempre pensar em como não prejudicar o meio ambiente, como não causar tanto impacto, certo? Aí a gente já viu a poluição do solo, a poluição da água, e aí a gente vai pensar também o que é que pode acontecer no campo, ou acontece muito o quê? O desmatamento. A gente sabe que acontece demais, e não só no campo, aqui nas cidades, nas áreas que tem árvores também, não é verdade? Acontece o desmatamento dos lugares, e o que acontece com os seres vivos? Muitos animais acabam perdendo o lugar de onde vivem, o lugar onde eles moram, certo? E a gente também acaba perdendo algumas árvores frutíferas. Então, a gente tem que ver que eles fazem esse desmatamento para quê? Porque eles pegam essa madeira e fazem a venda ilegal dessa madeira, certo? Fora o desmatamento, a gente também vê muito as queimadas das florestas, e isso também prejudica todos os seres vivos. Isso tudo, os impactos voltados para o campo, mas a gente sabe que muitas vezes acontece também na cidade. E as queimadas podem até poluir o ar, né? Podem não, elas poluem o ar. E isso também prejudica. E aí entra nas questões os desperdícios. Como eu já falei para vocês. Por exemplo, os desperdícios de água que a gente tem que, se ligar. Quando estiver tomando banho, se saboar, desligar a torneirinha, escovando os dentes, desligar, certo? Porque acontece muito desperdício de água, as pessoas lavando calçadas com a mangueira, a gente sabe que isso não pode. A água a gente não pode desperdiçar dessa forma, certo, gente? Porque é um recurso natural que a gente tem que preservar, a gente tem que cuidar, certo? A gente não pode desperdiçar assim de qualquer maneira. E além do desperdício da água, a gente também pode falar um pouquinho dos desperdícios dos alimentos. Que vocês sabiam que muitas vezes os alimentos que são transportados do campo até aqui a cidade, muitas vezes são desperdiçados no caminho, são desperdiçados quando são armazenados no caminhão, são desperdiçados, muitos caem, muitos se estragam, certo? Até mesmo na colheita, muitos são desperdiçados que caem no chão e lá ficam. Às vezes, no supermercado, eles são colocados de forma inadequada nos supermercados, nas quitandas, e aí acabam estragando também, e acabam também sendo desperdiçados. E até na nossa casa, a gente acaba desperdiçando alguns alimentos, né? Que a gente pode usar para mais coisas. Por exemplo, vocês sabiam que a casca do abacaxi, ela também pode ser utilizada? E aí a gente acaba desperdiçando alguns alimentos porque a gente não sabe que elas têm outro uso, certo? Então, no geral é isso, os impactos ambientais, eles podem ser causados tanto no campo como na cidade, e envolve tudo isso que Tia Ellen falou aqui pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido direitinho. Um beijão e até a nossa próxima aula. Na aula online a gente conversa mais sobre, certo?